2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. Eu não sei quem está com a Bíblia aí. Quantos têm a Bíblia? Então, vocês que têm a Bíblia, vocês vão me ajudar. Aí o verso está dizendo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. Contemplando como por espelho. A sua Bíblia aparece um verbo diferente de contemplando? Refletindo. Mais alguém? Quantas Bíblias aparecem refletindo? Quantas aparecem contemplando? Ok. Faz diferença as duas palavras? Faz ou não faz? Contemplar e refletir é a mesma coisa, sim ou não? Não? Vamos tentar ilustrar isso. Quem tem um espelho? Tem um espelho aí? Quem tem um espelho para me emprestar? Não é só para ter espelho. Ah, aqui, muito bem. Não tem importância. Grande o prejuízo é maior. Então, muito bem. Aqui há um espelho. Quantos conhecem o espelho? Ah, muito bem. Então tá bom. Que bom que todos conhecem o espelho. Quem não conhece o espelho, está aqui, ó. Prazer, depois você pode dar uma olhadinha. Como é que é seu nome? Priscila. É o espelho da Priscila e depois você pode conhecê-lo melhor. O espelho, não a Priscila. Seguinte. Eu estou aqui diante do espelho. Eu não vou ficar... Eu estou me vendo no espelho. Pergunto para você. Eu e o espelho. Quem está contemplando? Eu ou o espelho? E quem está refletindo? Percebe a diferença? Contemplar é a ação de quem está diante do espelho. Refletir é a ação do próprio espelho. Então, quando você lê esse verso, vamos ler o verso pensando no verbo contemplar. O verso diz, então, pensando em contemplar. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Dizendo isso, então, eu estou dizendo que eu estou diante de um espelho. Esse é o sentido do verso, ok? Se eu pensar agora no refletir, usar o verbo aqui refletir, então o verso muda de sentido, porque todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como espelho, eu deixo de estar diante do espelho e me torno o próprio espelho. Eu já devolvo, já tá, Priscila? Pensando nisso, nessa ideia, a gente percebe que o verso, mudando o verbo, o sentido é completamente diferente. A questão é, o que Paulo quis dizer? Que nós estamos contemplando como num espelho, ou que nós estamos refletindo como um espelho? O que Paulo quis dizer? Quem acha que Paulo quis dizer que nós estamos contemplando como espelho? Levanta a mão, vamos fazer uma votação. Quantos acham que Paulo quis dizer refletindo? Muitas abstenções. Mas eu vou tentar te ajudar a elucidar isso. A palavra que aparece aqui e foi traduzida como contemplando, como você sabe, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e a palavra que aparece aqui para contemplando é a palavra katoptrizomenoi. Vamos dizer todo mundo junto? Essa palavra, que aí aparece, foi traduzida em algumas Bíblias por contemplando e outras como refletindo, que aí os estudantes de grego vão me ajudar a saber, é a voz média passiva do verbo. Essa palavrinha, que de pequena não tem nada, ela pode ser traduzida como contemplando, e assim foi traduzido na sua Bíblia, na Bíblia de alguns. Contemplando. Mas, assim como no português, algumas palavras elas têm significados diferentes, não é? Uma mesma palavra tem significados diferentes. Isso acontece com essa palavra. E qual que é o outro significado dessa palavra? Refletindo. Ela pode ser traduzida tanto como contemplando, tanto como refletindo, ou seja, não ajuda nada a saber o significado dela. Por exemplo, a gente tem várias palavras assim no português. Partir, por exemplo. A palavra partir. Se eu estou aqui com vocês, eu digo o seguinte, olha, eu vou partir. O que você entende? Que eu vou embora. E se eu estou aqui com um pedaço de bolo, aliás, com um pedaço não, com um bolo inteiro, e eu digo, eu vou partir, o que você entende? Não, eu vou embora. O partir é uma mesma palavra que pode significar as duas coisas. Pode significar tanto ir embora, quanto significar repartir, tirar um pedaço. Assim é essa palavra do verbo katoptrizo, que é
contemplar ou refletir. E eu acho interessante que alguns comentários bíblicos chegam a dizer que Paulo, talvez, inspirado, não que ele talvez foi inspirado pelo Espírito Santo, mas inspirado pelo Espírito Santo, provavelmente ele usou essa palavra intencionalmente. Uma palavra com sentido ambíguo, porque o sentido, esse duplo sentido da palavra, representa muito bem aquela que é a ideia de Paulo ao descrever rapidamente a experiência de Moisés no monte e ao inclusive quando a gente pensa na experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Lá, Moisés, quando sobe ao monte, ele pede para contemplar a glória de Deus. Ele contempla a glória de Deus. Quando Moisés desce do monte, como é que estava o rosto dele? Refletindo a glória de Deus. O fato é que a experiência de todos nós deve ser essa: passar tempo contemplando a Deus e então passar tempo refletindo a Deus. Passar tempo diante da glória de Deus e então passar tempo sendo o reflexo da glória de Deus. Mas eu quero pensar com você nos minutinhos que nós temos mais no sentido de refletir do que de contemplar. E pensar aqui nessa ideia: nós todos, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória de Deus. Só para a definição, a gente poderia passar um tempão aqui falando apenas sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Eu vou tentar colocar da forma mais rápida qual é a intenção aqui ao falar da glória do Senhor. Quando fala da glória do Senhor, quando fala de transformação, quando fala de glória em glória, a ideia por trás aqui é uma ideia realmente do caráter de Deus sendo reproduzido nos seus filhos. O caráter de Deus sendo assimilado na vida daqueles que seguem a Cristo. Tanto que é dito, são transformados de glória em glória. A ideia realmente é que a glória do Senhor é a expressão do caráter. A glória de Deus nada mais é do que o que Ele é. A glória de Deus. A glória de Deus é a beleza da revelação do seu caráter. E o que isso tem a ver com a gente, então, agora, pensando nós como um espelho? Algumas coisas sobre espelhos nos ajudam a entender isso. Em primeiro lugar, se eu colocar esse espelho na minha frente, qual é a probabilidade de ele dizer o seguinte: não, você é muito feio, eu não vou refletir o seu rosto? Nenhuma possibilidade. Mesmo que ele ache isso, mesmo que ele saiba disso, não há possibilidade de ele dizer isso. Sabe por quê? Porque a primeira verdade sobre os espelhos, sabe qual é? Espelho não tem escolha. Espelho não tem opinião. Quando Deus diz, quando Paulo escreve, e nós refletindo como espelho, ele está dizendo o seguinte: você é um espelho sem opinião. E a gente falou disso nos dias passados, a respeito do fato da gente entrar no relacionamento com Deus, que parece que a gente se anula, deixa de ser quem a gente é, mas aqui eu não estou dizendo isso e não estou querendo que você pense nisso. Mas aqui você precisa entender que um espelho ele tem um propósito. O espelho do propósito é apenas refletir. Imagine um náufrago que está lá perdido. Eu sei que quando eu falo náufrago, vem na sua cabeça o Tom Hanks. Não veio? O Wilson veio na sua cabeça, eu sei disso. Um náufrago, no meio lá de uma ilha, sem socorro, sem ajuda, com aquela barba já grande, com o cabelo todo, nem sei como. Ele então de repente vê uma embarcação fazendo uma navegação costeira, ele resolve dar um sinal, e aí então ele pega um espelho para refletir a luz do sol e projetar a luz do sol para que então as pessoas percebam que existe alguém ali naquela ilha. O espelho, ao ser retirado, ele não vai dizer para o seu dono algo do tipo: olha, você até agora não quis saber de mim, você está aí barbudo, cabeludo, não me usou para nada, agora que você precisa, você vai querer me pegar, vai querer me usar. Espelhos não têm opinião. Espelhos simplesmente fazem aquilo para que eles foram feitos, vivem para aquilo que eles foram feitos, eles têm um propósito, refletir, e é apenas isso, para isso que eles vivem. Quando aqui eu leio que nós somos como espelho refletindo a glória do Senhor, eu percebo que nesse processo, as nossas opiniões, as nossas ideias, elas precisam dar espaço para o nosso propósito máximo, que é refletir a glória de Deus. O único espelho que tem opinião é o espelho da Branca de Neve, que acha que sabe das coisas, que diz as coisas. Nós não somos esse tipo de espelho. Nós somos espelhos que entendem que o nosso único propósito é a glória de Deus. Espelhos são fiéis. Um segundo fato sobre espelhos:
Um espelho, quando você olha, se você usa barba, aqueles que usam barba aqui, e a nação das pessoas com barba está crescendo cada vez mais. Nunca tivemos uma sociedade tão peluda. E no meio disso tudo, se você, com a sua barba, você olhar no espelho, o espelho vai mostrar você com barba. O espelho não vai mostrar você barbeado. O espelho não vai mostrar você de qualquer outra maneira que não seja aquela que você se apresenta. Então o espelho ele é fiel à imagem que é projetada nele. Os espelhos não podem refletir algo diferente daquele objeto que está diante deles. A questão é, se nós como espelhos somos chamados para refletir a glória de Deus e não estamos refletindo a glória de Deus, o fato é um só, é porque nós não estamos com Deus diante de nós. E não há também como você, diante de Deus, promover ou produzir imagem diferente daquela que Deus tem. Não há como você contemplar a Deus e mostrar um Deus diferente para os outros. Porque um espelho ele deve ser fiel à imagem que é projetada nele. Espelhos não inventam histórias, espelhos não floreiam imagens, espelhos refletem o que existe para refletir. E por fim, espelhos reconhecem uma coisa, que eles são menos importantes do que o que está diante deles. Uma sociedade onde tudo gira em torno da gente, onde parece que tudo tem a ver com a gente, tudo tem a ver com o ser humano. Você vai ver lá as propagandas, propaganda de carro, de shampoo, tudo tem a ver, tudo é feito para que você ganhe destaque, para que você brilhe, para que você seja notado. A sociedade chegou a uma presunção em que nós somos capazes de abrir um horóscopo e achar que os movimentos astronômicos têm a ver com a nossa vida. Tudo gira em torno das nossas vontades, tudo gira em torno das nossas preocupações, tudo tem a ver comigo, eu tenho que brilhar, eu tenho que ganhar notoriedade, eu quero que meu nome seja conhecido, eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero forrar a parede do meu escritório com diplomas, certificados, e eu quero que as pessoas vejam, eu quero ficar tirando foto de todas as coisas para que as pessoas percebam quem eu sou, e foto é um fenômeno disso, eu disse isso esses dias atrás, a gente tirava foto escolhida, praticamente não existia foto de comida. A gente não saía tirando foto de todas as coisas. Mas aí então, veio a câmera digital e a gente começou a tirar foto de todas as coisas possíveis. E não apenas isso, a gente começou a tirar foto da gente mesmo. A gente começou a dispensar o fotógrafo. Aí então, surgiu um último fenômeno, mais recente, que é a foto que é tirada na frente do espelho. Eu não apenas quero sair na foto, mas eu quero saber como eu saio na foto tirando foto. Não estou criticando você por isso, fique à vontade, encontrou um espelho, fique à vontade para se fotografar. Mas o fato é que todas essas coisas são sintomas daquela que é a geração mais narcisista que já pisou esse mundo. Nunca a gente se preocupou tanto com a gente. Nunca a gente se preocupou tanto em ser visto, em ser notado, em ser percebido. E aí vem então Paulo e diz, querido, querida, você é um mero espelho. Mais importante do que você é o Deus que você é convidado a refletir. No final das contas, a glória de Deus é mais importante do que nós mesmos. O Deus que você reflete é mais importante do que você. É muito mais importante. A glória de Deus é o mais importante, é o objeto mais importante que está diante de nós e o qual nós somos convidados a refletir. Qual é o chamado de Deus no final das contas para você? Você é chamado a aceitar que seu propósito de vida é viver para a glória de Deus. Fazer da glória de Deus a coisa mais importante da sua vida. Gente que vai sair daqui para irradiar a glória de Deus nos cantos mais distantes desse mundo. Gente que está pronta e disposta a viver unicamente para a glória de Deus. Deus tem algo mais excelente para você do que os diplomas. Eu já comento, já porque eu sei que alguns ficaram tentando entender o que eu disse.
Mas Deus tem algo para você mais excelente do que os diplomas que você pode conseguir no final da sua graduação, do que o reconhecimento, do que os aplausos das pessoas. O ideal de Deus mais elevado para você é a glória dele. O propósito mais nobre de Deus para você é a glória dele. E você precisa aceitar isso. Jovens comprometidos com a glória de Deus, advogados, engenheiros, arquitetos, publicitários, professores, pastores, que não queiram nada mais a não ser a glória de Deus e satisfaçam na glória de Deus. Gente que passe tempo com Deus suficiente para contemplá-lo, vê-lo na beleza da sua santidade, e quando saem para o mundo, saem refletindo a glória de Deus. Gente com menos opinião, mas mais da vontade de Deus. Gente com menos sede de aplauso, mas com mais vontade de tornar Deus conhecido. Gente que não se importe com o anonimato, mas se importe com o fato de que o nome de Deus chegue onde ainda não chegou. Gente que viva para a glória de Deus. Esse é o chamado. Tão comprometidos com a glória de Deus, tão necessitados da glória de Deus, que consigam ver mais valor na glória de Deus do que na excelência acadêmica, ver mais valor na glória de Deus do que nas riquezas e nas conquistas que você pode produzir, mais valor na glória de Deus do que na estabilidade financeira, mais valor na glória de Deus do que no conforto material, mais valor na glória de Deus do que nas realizações profissionais. Jovens que desejem a glória de Deus mais do que tudo, que sejam mais sedentos pelas coisas de Deus do que por qualquer outra coisa, que queiram o caráter de Deus mais do que as bênçãos de Deus. Esse é o convite mais urgente que eu tenho para fazer para você essa semana. Você precisa aceitar ser um espelho que viva unicamente para a glória de Deus. Robert Morrison foi o primeiro missionário na China. Queridos, a gente não sabe o que é pregar o Evangelho. Quando a gente lê a história dos missionários do passado, a gente desconhece o que é pregar o Evangelho. Robert Morrison não sabia falar chinês. Demorou 5 meses saindo da Inglaterra até chegar na China. 5 meses de viagem. A gente faz uma semana de trabalho missionário e já está se achando o sujeito mais missionário do mundo. A gente não sabe o que é viver para a glória de Deus. O sujeito sai, abandona tudo, vai até lá, vai até a China, sem falar chinês, vai aprender chinês na raça, traduziu a Bíblia, preparou um dicionário. Depois de anos, em 1814, depois de quase 15 anos na China, ele então consegue, primeira pessoa que aceita o Evangelho. Um chinês, eu vou até achar o nome dele aqui, Tsai A-ko. Esse é o nome dele. Primeiro homem. Robert Morrison, depois de perguntado, o que aconteceu? O que aconteceu não? Qual que é o sentimento de ter visto? Depois de tantos anos, uma pessoa aceitar a Cristo, que foi o primeiro, obviamente. Robert Morrison disse o seguinte: eu só tenho uma coisa a dizer, a glória de Deus chegou na China. É a glória de Deus. Você está disposto a não ser nada a fim de que Ele seja tudo? E você não pode sair daqui sem entender que você é um espelho para refletir a glória de Deus. E espelho não tem braço, não tem perna. Só que espelho tem um Deus que vai guiar seus passos. Ele vai te levar para onde Ele quiser, para você ver para a glória dEle. E você vai ter a mão de Deus lhe protegendo. Você é a responsabilidade agora do dono do espelho. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Faça sua oração agora. Fale para Deus o desejo que você tem. Fale para Deus da sua caminhada, das realizações que você deseja para a sua vida. Fale para Deus dos sonhos que você tem profissionalmente. Fale para Deus dos seus objetivos acadêmicos. Fale para Deus do lugar onde você gostaria de trabalhar. Fale para Deus da instituição onde você gostaria de continuar os seus estudos. Fale para Deus dos projetos que você tem desejo de concluir. Mas agora que você falou tudo isso, vai falar: Senhor, mais do que tudo que satisfaça o meu coração, eu quero que o meu coração se satisfaça na Tua glória. E peço para que Deus
transforme todos os teus projetos em instrumentos para que o nome dele seja honrado. E se não for acontecer assim, diga para Deus que você está disposto a abrir mão de todos os sonhos, desde que a realização dos seus sonhos seja unicamente para a glória dele. Grande Deus, somos teus filhos, chamados por ti e amados pelo Senhor. A nossa vida, às vezes, vive uma corrida desenfreada pelo sucesso, pela realização, por terminar coisas, por concluir projetos, por alcançar sonhos, por satisfazer desejos. Mas, querido Deus, hoje nós estamos aqui com pessoas que querem contemplar mais a tua glória, querem passar mais tempo na tua presença, que querem acordar mais cedo para encontrar com o Senhor durante as manhãs, que querem orar mais, que querem confiar mais na tua palavra, querem viver mais alimentado das tuas promessas. Gente que precisa mais da tua presença. Querido Deus, dá-nos sede por ti, dá-nos desejo de conhecê-lo, dá-nos desejo de passar tempo contigo e de nos alimentarmos da tua presença. Porque, querido Deus, nós queremos contemplar a tua glória, porque nós queremos sair para o mundo com o nosso rosto, assim como o de Moisés, pronto para refletir a tua glória. Querido Deus, nós queremos dizer ao Senhor que estamos prontos a abrir mão das nossas opiniões, das nossas ideias, dos nossos desejos, dos nossos delírios de poder, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância, colocar tudo isso de lado, porque nós queremos que o único propósito da nossa vida seja glorificar o teu nome. Querido Deus, faça com que todos nós que estamos aqui sejamos instrumentos para apenas viver para a tua glória. Muitos aqui vão se espalhar durante esses próximos meses, anos, por lugares mais diferentes desse mundo. Mas, querido Deus, não nos permita perder de vista a tua glória e o desejo de viver apenas para que o nome do Senhor seja honrado. Querido Deus, nos entregamos em tuas mãos. Faça de nós conforme o teu desejo, conforme o teu plano. Nós entregamos o nosso futuro em tuas mãos e nós queremos apenas uma garantia do Senhor. Guia-nos para viver para a tua glória, até nos encontrarmos com o Senhor em glória e majestade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.